Boa noite a todos. Que Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, seja por todos nós. Nós trouxemos hoje o tema, que acho que é de interesse para todos, efetivamente. Vamos falar sobre a felicidade, que ela não é apenas uma meta. É algo que todos nós buscamos e muitas vezes não compreendemos porque não alcançamos. Não obstante a clareza como se expressa a doutrina espírita, muitas pessoas, espíritas inclusive, temos que constatar isso, ainda se reportam à doutrina espírita como um mero veículo, um mero lugar onde a gente possa fazer apenas um intercâmbio com o mundo espiritual. É óbvio que esse é um dos aspectos fundamentais da doutrina espírita, né? Já que tratamos da imortalidade da alma e também da comunicação entre os espíritos, entre o mundo corporal e o mundo físico. Mas a doutrina espírita não se limita apenas a isso, não se limita apenas a esse recurso de intercâmbio para a gente saber do plano espiritual aquilo que nos é conveniente ou buscar aquilo apenas atender às nossas vaidades. A gente apenas tê-la como um meio de tentar, junto ao plano espiritual, algo que nos felicite, ou um caminho. Né? Por incrível que pareça, a gente pode estar falando com um grupo de pessoas que nunca se reportou dessa maneira, mas é muito comum isso. Muito comum isso. Casas espíritas que se utilizam às vezes de caixas para as pessoas fazerem solicitações, pasmem que na grande maioria daquelas solicitações são pessoas que vão lá em busca de um casamento, de uma união feliz, de ganhar uma loteria, de conseguir comprar uma casa. Muitas pessoas. Né? Isso nos reporta uma passagem de Antônio de Pádua, que, mais precisamente de Bezerra de Menezes, que quando estava no plano espiritual já há algum tempo, e ali ele andava meio consternado porque ele recebia do plano espiritual algumas solicitações, da qual ele não conseguia entender como as pessoas ainda não se manifestavam daquela maneira, buscando o plano espiritual para apelar por recursos ainda materiais e outros escusos. E o Antônio de Pádua, vendo consternado daquela maneira, carregou um plano mais elevado até onde iam numa sala onde recebiam solicitações vindo do plano material, do plano físico. E ali ele pôde constatar com o Antônio de Pádua as solicitações que chegavam, eram exatamente essas, de casamento, de comprar fazenda e até de vinganças. Né? Então a gente começa a perceber que a doutrina espírita, algumas pessoas enxergam, se reportam a ela como se fosse aqueles velhos conceitos antigos que as pessoas, nos povos antigos, se utilizavam, das pitonisas, dos magos, dos feiticeiros. A mesma finalidade. E ela não tem esse perfil e nem se presta a isso. Ela tem um objetivo grandioso, que é trazer
trazer esclarecimento, trazer valores, trazer conhecimento para o seu entendimento, para compreender por que ele ainda não é feliz no plano terreno. Né? Mas é natural que todos nós indaguemos. Por que não ser feliz? Será que temos direito? E por que uns se manifestam de forma feliz e uma grande outra parcela, grandiosa até, se manifestam como pessoas infelizes no mundo? Por falta de alguma satisfação, de algum complemento para as suas vidas que provocam, que ocasionam isso. Vai ver também aquelas pessoas que se dizem infelizes, não são tão felizes como pensam que são, porque talvez ainda não compreendam o que é a verdadeira felicidade. Allan Kardec também se preocupou com isso, nessa relação, nesse intercâmbio com os espíritos, para trazer esse esclarecimento. E é na quarta parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 1, quarta parte, que é denominada Esperanças e Consolações, e no capítulo 1, versado como penas e gozos terrenos, ele questiona o Espírito de Verdade. Ele já começa na questão 920, que é a primeira questão desse tema, perguntando ao Espírito de Verdade se nós podemos ser felizes na Terra. E a resposta do Espírito de Verdade foi assim, uma ducha de água fria. Trouxe a ele um sentido e o seu questionamento de maior profundidade, para que ele pudesse relacionar e todo aquilo que ele já tinha apanhado como conteúdo desses questionamentos com o Espírito, para ele fazer uma reflexão. Então o Espírito de Verdade responde: não, simplesmente não, que não é possível ser feliz, porque a vida lhe foi dada como prova e expiação. Então ele começa a fazer uma reflexão sobre o que o Espírito de Verdade lhe trouxe como conhecimento disso até então. E ele começa a fazer uma relação da sua vida e perceber que a sua vida tinha sido também de desafios, de dificuldades, de enfermidade e de uma série de comprometimentos, da qual ele até se saía muito bem e se sentia feliz, porque ele estava conseguindo ampliar o seu sentido na Terra. Ele estava conseguindo produzir tudo aquilo que ele esperava e que ele necessitava de si mesmo para o seu crescimento. A doutrina espírita era esse um desses objetivos. E estava conseguindo mais uma tarefa, se sair brilhantemente, podendo trazer o conteúdo de esclarecimento, como ele entendeu quando lhe foi informado da sua tarefa. Então, mas aquele não foi como um grande desafio para ele. Compreender até então tudo aquilo que a proposta desse desafio de codificar a doutrina seria suficiente para ele. Mas e as pessoas? Como elas receberiam esse não? Como seria a cada uma daquelas pessoas que carregavam sofrimento, que buscavam auxílio, que não tinham o entendimento, a compreensão, a clareza, a inteligência para compreender isso? Então, ele se viu diante de uma nova etapa, um novo desafio nesse capítulo, que ele procurou se encher de informações, de valores, para trazer uma consolação, um conforto para aqueles que recebessem essa doutrina. Então, compreender que a vida nos foi dada como um grande desafio,
como um empreendimento que fazemos para acumular valores morais, intelectuais, para o nosso crescimento, é de uma clareza grandiosa. Mas quantos de nós se darão por satisfeito apenas com essa informação? E restava uma outra questão: entender o que é a felicidade, propriamente dita. Porque para cada um de nós, a felicidade tem um sentido, assim como tinha para ele. Para cada um de nós, a felicidade tem um valor. Para uns, felicidade é ter posses, ter carros, imóveis, fazendas, iates, sem proporção. Para alguns é isso, a grandiosidade material. Para outros, é ter ao menos onde estatelar o seu corpo, correr dignamente. Então, cada um de nós tem prisma de felicidade, tem uma medida. Então, o primeiro passo seria compreender isso. O que seria a felicidade? Então, ele não quis usar os seus recursos para isso. Então, ele foi na fonte, onde lhe trazia todas as informações, e questionou o Espírito de Verdade na questão 922. No que consistia a felicidade. E aí o Espírito de Verdade, ela abriu duas opções para o entendimento da felicidade. Então ele diz ali que a felicidade, conforme a nossa relação material, é a posse do necessário. Aí vem aquilo que acabamos de discutir aqui. Que para cada um de nós, a posse do necessário tem uma dimensão, tem um tamanho. Para um, ter um lugarzinho para morrer dignamente, para outros, um valor material grandioso. Então, cabe a cada um de nós compreender qual é a sua necessidade em questões materiais. Mas isso é irrelevante. Porque para o Espírito, o mais importante era a questão da relação com o mundo moral, com a questão moral. Então, quando ele fala da felicidade com relação ao mundo espiritual, seria a paz da consciência e a fé no futuro. E aí começa a ter outro sentido essa felicidade. Já começa da paz na consciência. Quantos desses que têm a conquista de valores, etc e tal, e criam um patrimônio grandioso, pode dizer conscientemente: não, eu conquistei isso por valores morais? A gente está vendo o nosso mundo aí, muitas pessoas chegam a falar: esse mundo não tem mais jeito. Né? A gente está vendo um cenário, não vamos nem avançar no mundo, vamos só nos concentrar aqui no nosso país. A gente está vendo aí escândalos atrás de escândalos, de pessoas iludidas com a posse material, e utilizam-se de meios, né, para continuar ludibriando o seu semelhante. Devolvem quantias que a gente, que supostamente parece que atende a questão da consciência de cada um deles. E não é isso. A gente sabe que não é isso. Principalmente que a questão de consciência, que era tratada há muito tempo atrás por filósofos, por estudiosos, como questão da inteligência, e não é. A consciência é o acúmulo, sim, desse patrimônio intelectual que nos leva ao discernimento das coisas, ao entendimento do que é o certo e do que é o errado em
Então, cada uma dessas criaturas que acredito que estejam usando a consciência, não parou para fazer essa reflexão. Estou agindo certo com o meu semelhante? Estou agindo errado? Continuo no erro? Né? E a gente vê, que percebe, que um egoísmo avassalador sendo livre. Quanto mais tem, mais querem. Então, a questão material já está definida em relação a isso. Se não houver uma paz na consciência pelaquilo que eu obtive com esforço, com trabalho, com a perseverança, com o suor, a consciência jamais me permitirá. Então, as criaturas que agem dessa maneira agem equivocadamente, porque acreditam que a consciência nunca irá lhes cobrar. Mas, se não for durante a situação, a preservação na matéria, no corpo físico, um dia, ou no plano espiritual, ou em alguma forma, se virá à tona e esse arrependimento será muito custoso para esse espírito. Então, essa é uma questão das colocadas na condição espiritual, na questão moral do crescimento do espírito. A outra seria a fé no futuro. É exatamente essa questão que abre uma série de alternativas para o espírito quando ele simplesmente deixa de imaginar a sua vida terrena, cheia de posses e valores, para ele imaginar como será a sua vida futura, o pós-morte, que é o que acabamos de falar. Esses que agem tentando angariar todos esses valores materiais, agem como se a vida terminasse na morte. Esse é o extremo materialista? Não, o materialismo já teve uma questão muito maior que essa, muito mais grandiosa, mas ainda vivem com a ideia materialista, com a posse sempre gananciosa, e esquecem da transição, do pós-morte, a fé no futuro. Então, aquele que começa a enxergar a vida como um projeto para a vida futura, esse já não se preocupa tanto quanto esses que vivem apenas na posse material. Esses já se preocupam em fazer um patrimônio moral que lhes dê um sufrágio, que lhes dê uma condição melhor na vida futura. Acredite ou não na reencarnação. Nós somos até privilegiados e acreditamos. Então sabemos que terá reencarnação, então entenderemos o que Allan Kardec foi buscar nos alicerces da doutrina espírita, de todo aprendizado, para ele trazer essa questão da felicidade. Nós seremos felizes à medida de que nós formos melhores. À medida que nós somos melhores e acreditamos na fé no futuro, podemos não ter a felicidade plena hoje. Razão pela qual o Espírito de Verdade falou que não, na Terra ainda não seremos felizes. Mas ele abre uma ressalva nessa mesma questão, que nós poderemos ter a suavização ou mesmo aspirar a uma felicidade ao máximo da felicidade permitida no nosso planeta. Então podemos ser felizes aqui, sim, ao máximo do que a condição nossa, de necessidades nossa, nos permite na Terra. Então seremos felizes ainda nessa condição, mas não na condição plena, como imaginaríamos, e ter tudo, ter sempre tudo feliz, e todas as coisas acontecerem como a gente quer, e sem nenhum desagravo, sem nenhum sofrimento. Então, isso tudo que o Allan Kardec estudou e trouxe, compilou ali nesse
nessa parte 4 do livro dos Espíritos, nesse questionamento, vai nos dando essa conotação, entendimento, de que a vida tem que ser enxergada como um todo, no processo que carregamos até agora e naquilo que continuaremos fazendo como espíritos eternos, que é o que será preservado de nós. Porque esse corpo material que temos hoje, né, nada mais é que uma vestimenta temporária que carregamos para transitar na matéria. É certo que quando estamos na matéria, né, as nossas tendências passam a ser mais impregnadas de matéria. Então, por isso que muitas vezes nós temos interesse material. Temos os nossos gostos, é verdade. Temos essas necessidades ainda, né? É próprio do ser em evolução. Não é isso que nós estamos falando, nem tampouco contestando, né? É óbvio que se a gente puder ter uma casinha melhor para morar, um carro melhor para nos servir, mas sempre objetivando que aquilo é um bem transitório que nos é oferecido para facilitar, que também por conta do nosso merecimento, a nossa transição terrena. Mas não que nós estaremos livres, eximidos do sofrimento, da tortura, da angústia, da infelicidade. Allan Kardec também se preocupou com isso em relação à infelicidade, porque elas são muitas a atormentar o ser humano. A questão 936, desse mesmo capítulo, traz uma parte que a gente ainda se questiona por que nós temos que experimentar isso. É a perda do ente querido. É todo um contexto de situações na caminhada do Espírito que nos traz ainda desafios grandiosos para a nossa experiência. Esse capítulo é, assim, fantástico em relação a esse tipo de esclarecimento e a consolação que nos oferece. Porque quando a gente fala em perda de entes queridos, por exemplo, uma experiência que todos nós vamos ter que vivenciar, salvo a gente desencarne bem novo, né? Ou seja, antecederemos a todos os outros que nos formam o elo familiar. Mas, se isso não acontece, nós experimentamos na vida, certamente nós perderemos um pai, uma mãe, um irmão, um tio, um sobrinho, um filho. Meu Deus! Somos até, quem nos passou pela experiência, é incapaz até de imaginar um sofrimento desse. Mas ali, na condição consoladora, a doutrina nos traz essa relação que nos oferece a oportunidade do convívio dentro do âmbito familiar. E é muito fácil a gente chegar e falar aqui ou ler, aí muitos de nós poderão falar assim: ei, doutrina espírita, tem resposta para tudo. Tem. Ela encara qualquer desafio. Ela só vem de encontro aqui os profetas, os filósofos, Jesus, todos esses nos oferecendo nessa estrada grandiosa de crescimento dos valores morais. Khalil Gibran, um poeta, já disse: vossos filhos não são vossos filhos. Eles são a raiz da vida que Deus lhes concede para ser conduzido por vós. Então não são propriedades nossas. Se as perdemos, em decurso de todas as necessidades, tanto do filho, como do pai, da mãe, daquele que perde, daquele que fica, que sofre, daquele que parte. Então, a doutrina nos fala em qualquer situação dessa, que nós tenhamos a compreensão
da lei divina. Né? Ela não fala simplesmente por acaso, ela nos mostra essa relação, esse convívio. Porque se nós somos espíritos em evolução, certamente em alguma reencarnação perdemos algum pai, alguma mãe, que hoje nós não questionamos esse pai, essa mãe, esse filho que ficou lá atrás. Nós temos outra família hoje e amanhã teremos outra numa outra reencarnação, mas todos associados como espíritos. Nós perdemos o elo familiar no corpo físico, mas não perdemos o elo espiritual quando os amamos. Então, ela começa a se tornar grandiosa e esclarecedora quando ela nos diz: trate bem o teu semelhante, o teu vizinho, aquele que compartilha com você e te desafia a todas as dificuldades. Porque se hoje ele não é teu ente querido, amanhã não será. E aí? Será nosso filho futuro. Quer dizer, hoje eu não aceito ele porque ele é meu desafio, ele é meu adversário. Amanhã ele será meu filho. E aí eu o amarei. É a lei? É o desafio. É a grandiosidade do Espírito quando começa a compreender a lei de sucessão das vidas para definir o progresso de cada um. A grandiosidade no entendimento das leis de Deus passa por esse entendimento da doutrina espírita, porque ela vai nos esclarecendo as ligações que nós temos, os vínculos, as necessidades. Então, nós vamos fazendo uma transformação de nossos valores, transformando todo aquele sentimento inferior, aquele ódio, aquele desamor, em amor a todas as criaturas, porque não sabemos nem a hora, nem o lugar onde nós nos depararemos com eles para esse desafio grandioso do progresso espiritual. Temos que entender uma coisa: nós, como espíritos eternos, temos uma caminhada que começa da simplicidade e ignorância até a perfeição relativa. Uma caminhada longa, pode ser por vezes até exaustiva, pelas experiências que passaremos. Mas é certo também que estamos muito mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada. Nós temos muito a aprender ainda. Então, cada situação na vida, cada experiência é um desafio grandioso para o nosso crescimento. E se não houver amor, nenhum de nós será feliz. É preciso que haja o amor pelo nosso semelhante, compartilhar a experiência dolorosa dele, lhe servir. Porque quando nós começamos a perceber essa situação de compartilhamento de sentimento, de valores, de ajuda, nós começamos a perceber que somos mais felizes do que imaginávamos de alguma outra maneira que pudéssemos ser. Vicente de Carvalho, um outro poeta magnífico, soube definir muito bem a felicidade. Ele disse da seguinte forma: a felicidade até existe, mas nós não a alcançamos porque nós a colocamos onde nós estamos. Nós a colocamos onde a almejamos, mas nunca a pomos onde nós estamos. Tropecei na frase, mas vamos de novo. Ele disse que a felicidade é possível de ser alcançada, mas nós não a alcançamos porque nós a colocamos onde nós a almejamos, mas nós não a pomos onde nós estamos. Isso quer dizer o quê? Nós não colocamos a felicidade ou não imaginamos ser felizes na situação que nós estamos vivendo, aceitando o desafio, aceitando a grandiosidade do sofrimento que está nos depurando o espírito, fazendo-nos crescer para Deus. Então, nós não a colocamos aqui nessa situação. Nós
almejamos uma situação, eu quero ser feliz, mas eu quero ter isso, ter aquilo, ser assim, ser assado, ter um filho grandioso, um filho aqui, um filho lá e tal. Nós imaginamos alguma situação que nós não vamos experimentar na vida, que parece mais um obstáculo para a felicidade do que um complemento para nós. Então não adianta a gente almejar uma felicidade de forma grandiosa se nós vivenciamos e aonde estamos vivendo podemos ser felizes. Allan Kardec fala dessa situação, da perda dos filhos, fala da situação dos conflitos familiares, fala dos conflitos entre as criaturas, fala dos conflitos na união conjugal. Está lá também no Livro dos Espíritos, no capítulo sobre casamento, no Evangelho segundo o Espiritismo também. Nem sempre a felicidade conjugal é a felicidade que precisamos. Mas se não houver amor quando decidimos em nossas vidas, também não durará. Então, é um compartilhamento de sentimento em que nós temos que devotar a cada instante, seja no âmbito do lar, seja no âmbito da vida. Porque nós estamos em variadas situações no mundo, experimentando situações para o nosso crescimento. Mas se nós não colocarmos o nosso sentimento de amor ali, nada acontecerá. Então é preciso que haja primeiro o sentimento de amor para que ali se instale as situações felizes, os momentos felizes de nossa vida. Porque o importante não é ser amado, como as pessoas muito pensam e às vezes almejam um casamento. O importante é você amar, é você saber se dar, porque quem sabe dar e quem sabe amar, certamente será amado, certamente receberá. É a lei, gente, de causa e efeito, isso não muda em toda e qualquer situação. Então, a doutrina espírita, ela vem trazer essa série de esclarecimentos para nós, para fortalecermos na nossa caminhada evolutiva, fazendo com que a gente possa entender os nossos desafios, as nossas necessidades evolutivas, porque são através delas que alcançamos o nosso crescimento. Mas a vida não é apenas sofrimento, apenas dores, apenas angústias. Quero compartilhar as minhas palavras e fazer das palavras de François Nicolas Madeleine, o cardeal do Merlot, que no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, ele termina ali, falando do nosso mundo, trazendo esclarecimento sobre o questionamento da felicidade não é deste mundo. Né? Então eu vou pedir a licença para vocês para ler esse finalzinho aqui desse capítulo, em que ele diz: todavia, não deduzais das minhas palavras, e eu quero esclarecer só que as palavras dele anterior é isso que nós abordamos aqui, ok? Então, como eu estou tomando para mim as palavras dele, tomando essa licença, essa liberdade, ele diz: todavia não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para ser sempre uma penitenciária. Não, certamente. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros, e dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa a tarefa imensa, cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à propagação desse Espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Mãos à obra.
de preparar as gerações por vindouras um mundo onde não seja vã a palavra felicidade. É isso, meus irmãos. Cada um de nós pesa a responsabilidade de compartilhar com o nosso semelhante da necessidade de sermos melhores a cada instante de nossas vidas. À medida que nós cedemos isso, sem julgar o nosso semelhante, sem imputar pena a quem quer que seja, apenas observando os que estão agindo no erro, orando por eles para que eles acertem e se enveredem pelo caminho do bem, e auxiliando aqueles que querem carregar essa bandeira do bem, para que cada um de nós possa ser o semeador que Jesus se referiu, distribuindo sementes a 100 por 1, para que todas as sementes vinguem, para que o nosso mundo se torne melhor. Não basta só a nossa censura, a nossa crítica. É preciso, como disse François Madeleine, mãos à obra. É preciso que executemos a tarefa, porque não podemos esperar que todos os outros façam a tarefa por nós, porque senão seremos nós que estaremos ficando para trás. Queremos caminhar juntos com essa bandeira de felicidade, levando amor, levando esperança, levando consolação a todos que precisem, de uma maneira geral, tornando assim a nossa vida uma vida mais feliz. E aí sim não será vã a palavra felicidade. Muita paz em Jesus.